professora do graduação e do pós em odontologia da Universidade Luterana do Brasil. O foco do Dr. Drops hoje vai ser então uma dúvida que talvez não seja só dos pais ou responsáveis, mas também de alguns profissionais de odontologia em si. Será então uma pergunta: qual deve ser o momento ideal para a criança fazer a primeira visita ao ortodontista? A resposta, na verdade, ela é baseada em evidências científicas e clínicas e é preconizada pela Associação Americana de Ortodontia. Então, a idade ideal para que a criança faça a primeira visita ao ortodontista é aos 7 anos de idade. Mas por que será aos 7 anos de idade? Aos 7 anos de idade, então, a criança ela já vai ter em boca, está na fase ativa de erupção dos primeiros dentes permanentes, que seriam então os incisivos, tanto laterais quanto centrais, quanto os primeiros molares permanentes, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Mas uma dúvida que pode existir é toda criança deve ser levada somente aos 7 anos? Óbvio que não. Existem algumas situações de exceção que são levadas em consideração e em que a criança tem que ser levada assim que diagnosticada a alteração. Quais seriam essas situações? Existem 4, A mordida cruzada, a mordida aberta, a perda precoce de algum dente descido ou no caso de retenções dentárias. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. As mordidas cruzadas, na verdade, elas são alterações no sentido transverso, determinando essa característica, ou seja, em geral, o arco superior ele deve envolver o arco inferior como se fosse uma caixa. Então, quando a gente tem uma alteração nessa relação lateral transversa, a gente está diante de um cruzamento. Ele pode ser na região anterior ou na região posterior. Também pode ser uni ou bilateral. A mordida cruzada, assim que diagnosticada, exige que seja feita uma intervenção em função de que, em sendo um problema transverso, pode ocasionar alterações maiores em termos esqueléticos, como assimetrias, além de perda de estrutura de suporte, como gengiva e osso na região periodontal, causando alterações periodontais, bem como alterações na articulação temporomandibular. Então, assim diagnosticado, preconiza-se que o ortodontista seja consultado para a intervenção mais correta para o caso. Então, essa seria a primeira situação. A segunda situação seria, então, a mordida aberta. Diferente da mordida cruzada, a mordida aberta é uma alteração no sentido vertical. Então, os dentes, eles não têm contato, diferente do que seria o ideal. Então, as mordidas abertas, normalmente, elas são causadas por hábitos anormais de pressão. Então, o uso da chupeta, o uso da mamadeira, a sucção de dedo. Então, são situações que interferem no crescimento normal do processo alveolar, gerando essa ausência de contato. Então, em geral, a supressão desse hábito anormal deve ser feita aos 4 anos de idade para que aconteça uma autocorreção desse crescimento no processo alveolar. Quando esse hábito ele se prolonga mais do que essa idade, é difícil acontecer essa autocorreção. Então, exige uma intervenção do ponto de vista ortodôntico para que esse crescimento no sentido vertical volte a acontecer fisiologicamente. Além disso, existem consequências, Então, diante da mordida aberta, a língua ela vai tomar uma posição mais anterior, que pode gerar deglutição atípica, fonação atípica. Então, são consequências que podem advir da não correção dessa alteração no sentido vertical. A terceira situação, que seria justificável o encaminhamento do paciente antes dessa idade, que seria dos 7 anos, no caso das perdas precoces dos dentes descidos, seja na região anterior ou na região posterior. Óbvio que não vamos dar detalhes sobre o tratamento, em função de que isso seria um outro vídeo só sobre o assunto, mas em geral, as perdas precoces, elas são definidas quando existe a perda de um dente descido, também chamado dente de leite, antes daquele período que seria ideal dentro do processo fisiológico de desenvolvimento da oclusão normal. Diante da perda precoce, os dentes vizinhos eles tendem a migrar, ocupando o espaço do dente permanente sucessor que estaria ali.
Além disso, pode acontecer a extrusão do dente antagonista e, quando essa perda acontece na região anterior, pode também ocasionar problemas fonéticos. Então, todos esses pontos, né, levados em consideração, determinam a necessidade de uma intervenção ortodôntica mais precoce. A última situação, como eu comentei, e que exige uma intervenção também, antes dos 7 anos de idade, seria no caso de detecção ou diagnóstico de uma retenção dentária por barreiras mecânicas, como cistos, como odontomas, ou também problemas de espaço que estejam impedindo a erupção desses dentes. Então, o ortodontista ele deve ser consultado para que avalie a necessidade ou não de uma intervenção, com o que a gente chama de tracionamento ortodôntico, ou seja, seria forçar a vinda desse dente à cavidade bucal para que a oclusão volte ao seu desenvolvimento normal dentro desse processo fisiológico. Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês em relação a essa questão da primeira consulta com o ortodontista. Vale uma revisão. Então, qual a idade ideal para procura ao ortodontista em relação à criança? 7 anos de idade. Existem exceções? Sim. 4 situações. Presença de mordida aberta, presença de mordida cruzada, perda precoce de algum dente descido ou no caso das retenções dentárias. Então, era isso por hoje. Aguarde as novidades do Odontrópicos.